Bom dia pessoal, aqui é o Fernando Herman. No tutorial de hoje a gente vai aprender como que a gente faz a instalação do Active Directory dentro do Windows 2003 Server. Tá? Para isso, como exemplo aqui, eu estou utilizando uma máquina virtual com o Windows 2003 instalado e mais outras duas máquinas com o Windows 7 que serão máquinas cliente do Windows 2013. Então essas duas máquinas, a Windows 7.1 e a Windows 7.2, irão logar utilizando o Active Directory que será instalado no Windows 2003. Tá? Como primeiro passo para essa configuração, a gente vai criar uma rede interna entre essas três máquinas. Para isso, o primeiro passo então é colocar cada uma das máquinas como rede interna. Tá? Para isso a gente vai nas configurações dessa máquina virtual, botãozinho direito ali, configurações, ou aqui em cima, configurações. Aqui se vai em rede, e aqui no adaptador, onde tem o NAT, a gente coloca rede interna. Né? Nós vamos usar rede interna então para as três máquinas. E colocando essa opção, a gente tem então controle total sobre a nossa rede e garante que a gente não tem nenhuma interferência externa. E fica também mais fácil da gente conseguir comprovar o funcionamento, tá? Então, colocando rede interna nas três máquinas virtuais. Ok. O primeiro passo agora a gente vai fazer a instalação então do Active Directory dentro da máquina do Windows 2003. No entanto, eu acho mais interessante a gente primeiro configurar essa rede interna mesmo dentro das máquinas. Então, vamos primeiramente configurar o IP de cada uma dessas máquinas. Então, a gente abre cada uma delas. Abrindo a 2, a última. Ok, estamos então com as três máquinas do Windows rodando, ou iniciando, a Windows Server aqui, Windows 7.1, Windows 7.2. Tá? Vamos então entrar dentro do server. Aqui ele pede um Ctrl Alt Del, eu não posso dar Ctrl Alt Del na minha máquina, senão ele vai executar isso na minha. Eu tenho que inserir o Ctrl Alt Del aqui na máquina virtual. Tá? Input, keyboard, até foi, Ctrl Alt Del. Fiz a instalação do Windows 2013 e não coloquei nenhuma senha no usuário administrador, coisa que não é segura a gente fazer num ambiente de produção, tá? Ok. Então, como primeiro passo, vamos configurar o IP do Windows 2003 Server, só diminuir um pouco a janela. Tá. Para configurar o IP dele, a gente clica o botãozinho direito aqui embaixo em conexão local. Pode ir em status, propriedades, pegar o protocolo TCP/IP, propriedades, vamos configurar tudo manualmente, tá? Vamos mudar o IP dessa máquina de 192.168.1.2. Tá? O nosso gateway é 192.168.1.1. Isso. Ok. E o nosso DNS, vamos colocar que é ele mesmo, o DNS 001. Então, localhost como DNS. Tá? O gateway, por enquanto, a gente vai colocar um gateway que não vai existir na nossa rede interna. Tá? Não vamos nos ater a isto, por enquanto. Por enquanto, o mais interessante é a gente configurar a nossa rede interna, não vamos se preocupar com o gateway. Tá? Então, aqui eu dou um OK, fechar, fechar. Faço essa configuração no Windows 7.1. Windows 7.1, abrir então a central de rede e compartilhamento, alterar as configurações do adaptador, clicar o botão direito, entrar em propriedades em conexão local, procurar TCP/IPv4, propriedades, vamos colocar o endereço IP dele, 192.168.1.3. Tá? E o gateway, vamos colocar
o gateway como sendo a máquina do servidor, por enquanto, 127. E o DNS vamos colocar o nosso servidor também. Isso é importante, colocar o DNS como sendo a máquina do servidor do Windows 2003, porque ele vai usar esse DNS para resolver os nomes do domínio que será instalado lá dentro do Active Directory. Tá? Então é importante colocar este endereço IP no nosso DNS preferencial aqui como sendo o endereço IP do servidor. Tá? Depois disso, ok, fechar. E vamos então, vamos pegar como rede pública, fechar e fechar. Vamos configurar o Windows 7.2 ainda. Também, botão direito, alterar as configurações, propriedades, protocolo TCP/IP-v4, propriedades de novo. Este cara aqui, vamos chamar 192.168.1.4, tá? E o gateway é 192.168.1.2, tá? E o DNS 192.168.1.2. Tá? Então, o IP dessa máquina é 4, 192.168.1.4. Tá? Para garantir que isso aqui deu certo, eu vou só abrir o CMD de dentro dessa máquina aqui, o prompt de comando. Vou largar o comando ipconfig. Está aqui o IP configurado. Vamos tentar um ping lá para 192.168.1.2. Comprova então que a nossa comunicação com o servidor está funcionando corretamente. Tá? Isto é porque nós indicamos o gateway lá na configuração do IP, certo? Então esta configuração está funcionando. Vamos só comprovar na máquina número 1, o Windows 1, que a comunicação com o servidor está funcionando. Então ping 19, vamos só ver se o IP deu certinho a configuração. Está ali, 92.168.1.3. Vamos dar um ping para 192.168.1.2. Ok, comunicação com o servidor também funcionando. Então agora a gente tem a nossa rede interna toda configurada. Então temos o servidor, Windows 1 e Windows 2, duas máquinas cliente e uma máquina servidor. Tá? Então agora o próximo passo, vamos configurar dentro do Windows 2003 o Active Directory. Na verdade, instalar e configurar. Né? Então vamos aqui no botão iniciar, executar, e só digitar o comando dcpromo. dcpromo é o comando então que abre o assistente de instalação do Active Directory. Tá? dcpromo no executar e enter. Tela de boas-vindas, só dá um avançar. Também algumas informações sobre controladores de domínio, que não é possível com versões mais antigas. Tá? Avançar de novo. Nós vamos instalar um novo domínio. Tá? Não é utilizar um domínio adicional no que já existe, a gente vai criar um domínio novo nesta máquina. Tá? Então, avançar. Domínio em uma nova floresta, é essa opção que a gente pega, porque o domínio é como se fosse o endereço de um site, sei lá, youtube.com. Este é o domínio, youtube.com. Nós vamos criar uma nova floresta de domínios, youtube.com. Se nós fôssemos criar um domínio filho num domínio já existente, nós criaríamos, sei lá, play.youtube.com. Tá? Então nós vamos criar um domínio em uma nova floresta. Avançar de novo. Nessa parte da tela, a gente digita o DNS do nosso domínio, ou seja, qual é o nome do nosso domínio. Vamos chamar ele de admredes.intranet. Vai ser uma rede interna, então, admredes.intranet. Administração de redes.intranet. Avançar. Ok. Esperando. Este nome que aparece aqui, nome NetBIOS, é o nome do domínio que aparece para o Windows. Então, se nós entrarmos lá em redes Windows, lá em meu computador, lá no Windows Explorer, esse é o nome de rede que vai aparecer
quando ela ficar ativa, tá? Vamos deixar ele como ADM redes mesmo. Avançar. Aqui são as pastinhas do banco de dados onde ficará o Active Directory. E embaixo as pastinhas do log, onde será guardado o log do Active Directory. Vamos deixar essas pastas como padrão, por enquanto. Aqui mais uma informação sobre uma cópia de segurança, tá? Onde ficam os arquivos públicos do servidor. Vamos também deixar essa pasta aqui. O DNS, como não tem nenhum instalado ainda, a gente vai instalar e configurar o servidor DNS. Ele fará isso, tá? Então, instalar e configurar o servidor DNS, avançar novamente. Não vamos nos preocupar com este serviço do AD, ele ser, o Active Directory ser compatível com sistemas anteriores ao Windows 2000. Então, vamos deixar essa opção marcada aqui embaixo. Compatível com o sistema operacional Windows 2000 e Windows 2003. Avançar. Também não vamos definir neste momento uma senha de restauração. Avançar de novo. Avançar mais uma vez, que é a tela de resumo. E agora ele inicia o processo de instalação. Daqui a pouco vai abrir uma telinha com um erro, pedindo, na verdade não é um erro, é pedindo arquivos de instalação do Windows 2003. Nessa tela a gente informa o local onde estão os arquivos que estavam no CD utilizado na instalação do Windows 2003. É esta mensagem aqui. Eu já coloquei esses arquivos dentro do C2 pontos, tá? Então aqui a gente dá um OK, vai em procurar, meu computador, C2 pontos, pasta i386, abrir, OK. Vai aparecer de novo, novamente a gente dá um OK, vai em procurar, meu computador, C2 pontos, i386, abrir. Se vocês não tiverem a pasta i386, vocês terão que inserir o CD com os arquivos de instalação do Windows 2003, tá? Depois disso, então, abrir de novo, OK, e agora ele segue com o processo de instalação, tá? Do Active Directory dentro deste Windows 2003, tá? Terminada a instalação, ele vai dizer concluindo o assistente para a instalação do Active Directory, só precisamos dar um concluir, e agora ele pede para reiniciar o computador para finalizar a instalação, tá? Então a gente dá um clique em reiniciar agora, né? Com isso a máquina virtual se desliga e ela vai ser iniciada novamente depois desse processo, tá? Já está iniciando novamente aqui. Do reinício da máquina, ele então pede o login novamente, a gente insere então o Ctrl Alt Del. Não temos senha no administrador, o que não é seguro. Certo. O Windows 2003 agora está com o Active Directory instalado, tá? Para a gente verificar onde está isto, vamos verificar e criar usuários dentro do Active Directory para que as máquinas cliente, o Windows 7.1 e o Windows 7.2, possam logar com este usuário, tá? Então, iniciar, ferramentas administrativas, e aqui a gente vai em usuários e computadores do Active Directory, tá? Será aberta essa telinha, usuários e computadores do Active Directory. Nessa tela a gente tem usuários e computadores e aqui nós temos o domínio. Então nós podemos ter vários domínios criados, não precisamos ter somente um, tá? Então nós temos aqui o domínio admredes.intranet. Clicando nesse mais aqui, ele abre então aqui na esquerda os computadores que tem, controladores de domínio instalado e tem um local aqui que diz usuários. Vamos então clicar ali em usuários. Na direita ele mostra todos os usuários já cadastrados, tá? Okay? Nós vamos então criar um novo usuário. Para isso é só nós clicarmos o botão direito nessa parte branca aqui. Novo usuário. Vamos dar o nome deste usuário de fulano, sem sobrenome. O logon do usuário será fulano também.
ele vai ser um usuário que irá logar no domínio admredes.intranet. Avançar. Aqui nós definimos uma senha. Nós podemos avançar sem senha, desde que o ideal é que a gente defina uma senha, passe essa senha uma senha padrão, né? Passe essa senha para o usuário que a utilizará e pedir para que o usuário altere a senha na próxima vez que ele se logar em algum computador. Ou podemos colocar que o usuário não pode alterar a senha se nós temos senhas fixas, né? O que eu acredito que não seja o caso. Tendo a opção a senha nunca expira, ou seja, a senha não tem tempo de validade, e a conta, a última opção, desativar a conta. Vamos desmarcar aqui, o usuário não altera a senha. Vamos colocar a senha de A12345 arroba A12345 arroba. É necessário ter letras e caracteres especiais. Damos um avançar e um concluir. E aqui está o usuário fulano sem sobrenome que foi criado, certo? Então nós já temos o usuário fulano ativo, certo? Se nós quisermos ver opções deste usuário, é só darmos um duplo clique e ele abre inúmeras opções aqui dentro deste usuário. Depois a gente vê essas opções aqui, tá? Então por enquanto deixamos esta tela. Agora vamos fazer o Windows 1 e o Windows 2 logar com o usuário fulano, que foi criado dentro do Active Directory, tá? Então vamos lá para o Windows 1. Primeiro passo aqui no Windows 1, a gente pega e tem que fazer este computador logar no domínio admredes que foi criado. Então, iniciar, aqui em computador, clique com o botão direito do mouse, propriedades, configurações avançadas do sistema. Aqui em configurações avançadas do sistema, que abre as propriedades, tem a opção nome do computador. Aqui em nome do computador, quando clicarem, aparece o nome, aluno PC, o grupo que faz parte. Aqui nós temos que clicar em alterar. Notem o seguinte, tem o nome do computador, vou chamar ele de Windows 7.1. Tá? E aqui é o mais importante, membro de domínio ou grupo de trabalho. Ele vai ser membro de um domínio a partir de agora. Então, qual é o domínio? O domínio que criamos anteriormente, admredes.intranet. E damos um OK. Agora ele está acessando o Active Directory e ele já está pedindo um usuário e uma senha do domínio admredes.intranet, que tenha permissão para isso. Então aqui nós colocamos a senha do administrador, usuário e senha do administrador. Administrador por enquanto não tem senha, então OK. Tá? O que, lembrando, não é seguro no ambiente de produção. Tá? Então, OK. E ao final da configuração ele diz bem-vindo ao domínio admredes.intranet. Aqui damos um OK. E um pouquinho depois disto, o Windows irá pedir para reiniciar o computador. Assim eu espero. Tá? Então agora a gente vai... OK, antes de reiniciar, salve arquivos abertos. OK, fechar. Reiniciar agora. Tá? Então deixa reiniciando o Windows 1 e vamos lá para o Windows 2. Windows 2. Muito bem. Aqui está nosso Windows 2. Vamos fazer a mesma coisa. Iniciar, computador, propriedades, configurações avançadas, nome do computador, alterar. Vamos chamar este aqui então de Windows 7.2 e vamos fazer ele logar no domínio admredes.intranet e damos um OK. Vai repetir o mesmo processo, a gente coloca o usuário administrador, que não tem senha lá no Windows 2003, damos OK. Ele vai dizer bem-vindo ao domínio, OK novamente. Ele vai pedir para reiniciar o computador. Nós reiniciamos o computador e depois vamos para o próximo passo.
Ok, vamos então reiniciar o PC, reiniciar agora. Então, o Windows 1 já está dentro do Active Directory. Vejam como está diferente a tela de login. Então, nós temos que também inserir Ctrl Alt Del. Vamos aqui, não temos o usuário aluno. O usuário aluno, na verdade, é o usuário da máquina que não tem senha. Vamos trocar o usuário, vamos com outro usuário. E vejam aqui embaixo, fazer logon em ADM redes. Então, nós vamos nos logar no domínio ADM redes. Notem que ele bota o ADM redes na forma de endereço do NetBIOS, que nós não mudamos. Ele não bota o ponto intranet. Então, é como o Windows enxerga esse domínio. Então, nós criamos o usuário fulano e a senha definida foi A12345, arroba. E damos um trocar usuário. Depois disso, então, depois de trocar o usuário, depois de fazer o login, ele começa a entrar dentro do Windows, preparar a área de trabalho para esse novo usuário. Tá? Então, estamos usando o Windows 1 com o usuário fulano que foi criado lá no domínio do Windows 2003. Vamos logar também com o usuário fulano no Windows 2. Tá? Então, Windows 2, vamos inserir o Ctrl Alt Del. Vamos trocar usuário, outro usuário. Vamos para fulano A12345, arroba. Enter. Ok. Fazendo login, então, com o usuário fulano dentro do Windows 7.2. Então, assim, nós conseguimos utilizar um usuário criado lá no Windows 2003, no Active Directory. Certo? Beleza. Continuando a explicação do Active Directory, vamos dar mais uma olhada sobre algumas opções que a gente consegue fazer dentro dos usuários e opções que a gente consegue liberar para cada um dos usuários, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiramente criar um novo usuário, então vou criar um novo, botão direito, usuário. Vamos criar o usuário Ciclano. Esse não vai ter sobrenome, só Ciclano, usuário é Ciclano. A senha também será A12345, arroba A12345, arroba. O usuário não precisa alterar a senha. Avançar, concluir. Temos o usuário Ciclano. Tá? Este usuário Ciclano, ele tem então, assim como todos os outros, inúmeras opções aqui dentro. A gente pode completar as informações de endereço, e-mail, telefone, endereço. A gente consegue então ter todo o controle sobre o nosso usuário, realmente como se fosse uma agenda de contatos. Tá? Mais telefones. Nós vamos usar agora a opção Conta. Então, aqui na aba Conta, tem dois botões bem interessantes. O primeiro que a gente vai testar é o fazer o logon em. Então, vamos permitir que este usuário Ciclano só faça logon no Windows 7.2. Não iremos permitir que ele faça um login no Windows 7.1. Tá? Mas como que eu sei quem é o Windows 7.2, quem é o Windows 7.1? Lembra que nós alteramos o nome do computador lá quando nós entramos dentro da Windows 7.1, Windows 7.2? Nós colocamos lá o nome do computador. É através disso que o Active Directory consegue se identificar. Como nós já fizemos login com este usuário, a gente pode vir aqui em computadores. Então temos aqui o computador Windows 7.1 e o computador Windows 7.2. Então tem informações ali sobre quem é o sistema operacional, podemos dizer quem gerencia, é o nome do usuário. Que mais? No Windows 7.2 também temos o sistema operacional que está instalado. Tá? Então estes nomes aqui são importantes, porque a gente precisa saber deles para dizer que o usuário Ciclano só poderá fazer login no Windows 7.2. Ele não pode fazer login no Windows 7.1. Ou seja,
No PC da contabilidade, o usuário Ciclano não entra. Um exemplo, tá? Então vamos voltar para usuários, entrar nas opções usuário Ciclano, conta, fazer logon em. Aqui neste momento é todos os computadores, tá? Então a gente pega os seguintes computadores e aqui nós colocamos o nome Windows 7 2. Então nós estamos dizendo que o usuário Ciclano só poderá fazer login no Windows 7 2. Damos um OK e um OK. Vamos lá testar isto. Windows 7 2. Entrada. Ctrl Alt Del. Vamos ter que trocar o usuário, agora é o Ciclano. Ciclano, a senha A12345 arroba. Vamos entrar. Ok, preparando a área de trabalho, esse usuário então consegue fazer login na máquina Windows 7 2. Vamos tentar com o mesmo usuário agora fazer login no Windows 7 1. Entrada, inserir Ctrl Alt Del, trocar usuário, outro usuário, Ciclano A12345 arroba, Enter. Sua conta não permite que você use esta estação de trabalho. Tente fazer o logon em outra estação de trabalho. Então, com isso, nós impedimos que o usuário Ciclano faça login num computador Windows 7 1. Tá? Além da opção de login ou logon em máquinas, a gente também pode definir horários de login que o usuário pode entrar nas máquinas. Então, Ciclano, conta, horário de logon. Clica neste botão. Por enquanto, está com todos os dias da semana e todos os horários permitidos. Geralmente, os funcionários de uma determinada empresa, eles não trabalham finais de semana. E também nem queremos que ele acesse a empresa final de semana e tenha acesso ao computador e aos arquivos da empresa. Então, nós selecionamos, por exemplo, domingo, fica toda a linha marcada e damos um logon negado. Selecionamos o sábado, fica toda a linha marcada e colocamos um logon negado. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo é quinta-feira, 11h36. Então, vamos fazer um teste. Vamos impedir que o usuário logue quinta-feira, tá? Então, ok. Logon negado, ok. Ok, tá? O usuário ainda está logado lá no Windows 2, que é a única máquina que ele pode fazer login. Então, vamos deslogar, fazer logoff. Vamos inserir o Ctrl Alt Del e vamos tentar logar novamente, hoje que é quinta-feira, tá? Então, A12345, arroba. Sua conta tem restrições de tempo que o impedem fazer logon no momento. Tente novamente mais tarde, tá? Então, assim a gente consegue impedir que o usuário faça login em horários específicos ou até mesmo em dias da semana específicos, tá? Conforme as configurações que a gente consegue até restringir os horários de login, tipo lá, das 8 até as 8 da noite. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos só permitir que o usuário faça o login em máquinas das 6 até as 19. Ou melhor, vamos pegar das 6 até as 18. Então, o usuário só poderá fazer login todos os dias das 6 às 18, mas vamos também restringir finais de semana. Então, o usuário não poderá usar os nossos computadores fora do horário padrão de funcionamento da empresa. Tá? Depois disso, um OK e um OK. Agora vamos tentar novamente fazer login com o usuário Ciclano. Tá? Estamos no horário de expediente, então A12345, arroba. Agora sim, então, a gente consegue efetuar o login com o usuário Ciclano dentro de Windows 7 2, dentro da máquina 2. Tá? A máquina 1, Windows 7 1, o usuário não consegue fazer login porque ela está impedido. O usuário está impedido de fazer login na Windows 7 1. Ele só pode fazer login na Windows 7 2, independente do horário na 1. Certo? Beleza, pessoal? Esse era o tutorial de hoje. Tomara que tenham gostado. Bom proveito. Valeu!